pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente estar estudando um pouquinho as temáticas que nós estamos vendo no decorrer do ano, e hoje a gente vai estar revendo o conteúdo que a gente começou na aula anterior, sabendo que sempre a gente coloca as explicações do portal Poliedro para que vocês tenham uma visão diferente do que a professora, no caso eu, explico para vocês. A gente ter duas áreas, duas informações diferentes, mas que tenham o mesmo objetivo de tirar todas as dúvidas que existem em vocês sobre o conteúdo. Então, vamos em frente, preste atenção na explicação, vai acompanhando no livro, anota as dúvidas que houver e estou à disposição de vocês. Mas a aula vai ser bem bacana, vocês vão ver que vai ficar mais fácil quando a gente cruza as informações que a gente adquiriu na aula anterior com as que a gente vai ter no dia de hoje. Tá ok? Vamos lá. O conteúdo que nós vamos trabalhar no dia de hoje é referente ao capítulo 20, que tem como temática a industrialização e a urbanização. Atualmente, mais da metade da população mundial vive nas cidades, e é uma tendência que essa população aumente no meio urbano nos próximos anos. As cidades sempre desempenharam um papel muito decisivo na economia capitalista, desde o processo da Revolução Industrial, quando o processo de urbanização começou a se intensificar por meio da crescente transferência de populações que saíam do meio rural para o meio urbano. Então, observem. Estudamos nas aulas anteriores, nos conteúdos anteriores, o processo do capitalismo, desenvolvimento do capitalismo, que até o momento passou por 3 fases, que foi a fase do capitalismo comercial, a do capitalismo industrial e a do capitalismo financeiro. Então, a partir do momento em que houve o desenvolvimento do capitalismo industrial, esse daqui, né, que está no meio, foi onde a técnica deixou de ser somente uma forma do ser humano se adequar à natureza, mas passou a ser uma forma empregada na construção dos sistemas técnicos sobre o espaço, dando origem, assim, ao meio técnico ou o espaço geográfico, aquele conteúdo que a gente viu lá nas séries anteriores, no 6º ano, onde a gente via que o homem transformava o espaço e ele deixava de ser um espaço natural e passava a ser um espaço geográfico. Hoje, a gente utiliza o termo meio técnico, que é justamente aquele em que o homem buscou alterar para que esse meio estivesse associado aos seus sistemas, para que buscasse cada vez mais capital. Com isso, a gente começa a observar que o capitalismo ele é primordial, ele foi o pontapé inicial para que houvesse esse processo de urbanização, a saída do homem do campo para as cidades, que a gente também estudou nas séries anteriores. Foi quando a população ela começou a diminuir no campo e passou a crescer na área urbana. Então, a gente começa a observar que a partir do momento da primeira revolução industrial, que se deu aqui no capitalismo industrial,
apenas 3% da população mundial habitava o meio urbano, ou seja, as cidades eram muito pequenas, a quantidade de pessoas que viviam nas cidades eram as mínimas, porque as pessoas buscavam um campo que era de onde eles poderiam tirar o seu sustento. Então, com a introdução da indústria, essa visão começou a mudar. Nas cidades, nos meios urbanos, começou a ser oferecido outros subsídios para que a população começasse também a sobreviver. Então, por isso que houve essa inversão, começou a inverter os números. A cidade começou a ter maior população do que nos centros rurais, ou seja, a cidade passou a ser um atrativo para a população. Sabemos que as revoluções industriais que aconteceram em 3 momentos, que foi a primeira, segunda e terceira revolução industrial, elas buscaram justamente fazer com que a maioria da população mundial que vivia em áreas rurais buscassem justamente viver em cidades. E que mesmo os habitantes do campo, que são em grande parte influenciados pelos tempos da vida social urbana, principalmente quando a gente fala nos aspectos econômicos, tecnológicos e culturais. Então, a gente afirma que vivemos em uma sociedade urbana mundial. Ou seja, nos dias de hoje, a população a gente considera, na maior parte das vezes, urbana. Por quê? Porque é justamente os meios sociais urbanos que vão influenciar aqueles que ainda estão nas áreas rurais, tanto pelas questões econômicas, tecnológicas e culturais. Vejam só. Nessa imagem, a gente tem uma pergunta. Como a industrialização é capaz de promover o crescimento urbano? Então, a gente dá um salto na história, a gente vai lá para trás, no período do capitalismo comercial, quando as cidades que mais se destacavam eram aquelas que controlavam as principais rotas comerciais. A partir do momento em que a gente observava e os nossos avós, nossos antepassados, elas tinham esse tipo de vida aqui, em que o meio que eles viviam não tinha tanta tecnologia empregada, onde eles buscavam a simplicidade do campo. À medida que o tempo foi passando, esse cenário ele começou a se modificar. E isso justamente por conta das modificações que começaram a existir de acordo com a eficiência, o desenvolvimento da tecnologia empregada graças ao capitalismo. Vejam aqui nessa outra imagem. A gente aqui observa que é o início das civilizações, ou seja, foram quando as áreas que começaram a se tornar cidades, eles buscavam justamente as áreas onde propiciava a facilidade da sua vida. Então, eles buscavam a proximidade a rios, onde tinha o acesso à água, ou que as navegações, as grandes navegações, podiam chegar com maior facilidade, ou então quando eles tinham uma terra fértil que pudesse praticar agricultura. Então, com essas situações pertinentes para a época, foi quando começou a haver o início das cidades, que eram pequenas aglomerações de pessoas e que, com o advento do capitalismo, eles começaram a modificar. Então, aqui a gente tem a primeira revolução industrial, que foi justamente quando ganhou uma maior importância as cidades que apresentavam as condições mais atrativas para a instalação das fábricas.
Principalmente precisava-se ter disponibilidade de sistemas técnicos que permitisse o abastecimento das matérias-primas e também a distribuição dos produtos para outros mercados. Então, eles buscavam justamente as próximas aos oceanos, que eram onde facilitava a evacuação dos produtos pelos portos e também nas áreas próximas aos rios. Então, a globalização, que é incorporada a isso pelo capitalismo, é parte de um processo mundial, no qual as cidades mais importantes se destacavam pela capacidade de centralizar os postos de comando, que eram ações nos mais diversos pontos do planeta. Então, essas cidades precisavam ter grande volume de mão de obra qualificada, tinha que ter agilidade nas transações comerciais e financeiras. Então, essa imagem que a gente observa foi quando tudo começou. As fábricas começaram a aparecer, a serem instaladas, mas que não existia ainda as cidades propriamente prontas. Elas começaram a ser formadas a partir da instalação das indústrias nos locais. Com isso, alguns problemas começaram a aparecer. Conforme o número de fábricas aumentava, a população dessas cidades também crescia. Então, a atividade industrial era um fator de atração para novos habitantes. Então, nessa imagem aí, a gente já vê a quantidade de pessoas que buscavam justamente esses centros urbanos que não tinham tanta capacidade para estar atendendo a demanda que chegavam de população. Então, por essa razão, a teoria da urbanização consolidou a relação entre urbanização e industrialização. Primeiro veio a indústria e junto a ela veio o processo de urbanização. Ou seja, os grandes centros urbanos, eles só começaram a aparecer a partir do momento em que houve a instalação das indústrias. Então, nas primeiras décadas do capitalismo industrial, a gente começa a observar que grandes cidades pareciam com grandes conjuntos de alojamentos para os operários. Os operários, eles não tinham muitos direitos trabalhistas, porque tudo estava começando a se encaixar. Só na segunda Revolução Industrial, quando começou a haver o surgimento da indústria automobilística, a sociedade ela já estava um pouco organizada e formou a sociedade de consumo. Então, com isso, houve a necessidade de expandir o sistema de transporte e também a forma de distribuir energia, que até então não existia. Então, se houve uma quantidade maior de automóveis circulando, eles precisavam também adequar o espaço por onde eles iriam transitar. Então, nessa imagem aqui, a gente observa que antes o que era mais comum eram as carruagens movidas pela tração animal, as ruas eram mais estreitas, as pessoas andavam muito a pé, tudo era muito próximo, as cidades eram pequenas, mas à medida que o tempo foi passando, que os automóveis eles começaram a entrar em circulação, começou a haver a forma em que as cidades passaram a ser redesenhadas, o que incluiu uma série de intervenções para adequá-las à circulação dos veículos. Com isso, as ruas e as avenidas tiveram que ser ampliadas, as
as estruturas de pontes, túneis, viadutos tiveram que ser construídos. E também a localização das fábricas, das indústrias, elas passaram a ser um pouco mais distantes dos centros. As empresas passaram a instalar suas fábricas nas áreas periféricas, ou seja, as áreas mais afastadas dos centros urbanos, porque a quantidade de pessoas que estavam instaladas nas cidades eram muito grandes. Então, surgiram as áreas chamadas subúrbios, que eram justamente as áreas que apresentavam um nível bem menor de concentração populacional. As pessoas que vinham de outras áreas, que não tinham condições de morar nos grandes centros urbanos, elas buscavam justamente as áreas mais afastadas, porque tinham uma condição menor de estar comprando ou morando nas áreas mais centrais. Então, com esses subúrbios, que eram essas áreas que antes eram desprivilegiadas, foi justamente onde as fábricas buscaram se instalar e com isso houve um aumento na estrutura das cidades. As cidades começaram a crescer horizontalmente. Então, com isso, a gente observa e recebe uma nomenclatura chamada de conurbação. Então, aqui eu tenho um exemplozinho, né, de uma área urbana A, uma determinada área, e uma área urbana B. Então, à medida em que essas duas áreas elas foram aumentando de tamanho, né, elas foram se expandindo, as áreas que não eram urbanizadas entre essas duas regiões, elas passaram a ter uma junção. Então, as áreas que antes eram vizinhas, elas começaram a se apresentar de uma forma mais ampla. Então, quando essas duas áreas elas se unem por conta do crescimento que existia, é justamente uma conurbação. Então, aqui nessa imagem a gente pode observar que há uma área, um centro urbano mais próspero e uma área menos próspera, que isso aqui a gente pode chamar de subúrbio. Então, tanto essa área de subúrbio cresceu, como essa área de centro urbano também. Quando elas se unem, quando elas se juntam, isso é chamada de conurbação, que nada mais, nada menos é o processo de urbanização. As áreas ocupadas pelas cidades começaram a ficar cada vez maiores. Isso dá uma característica de expansão horizontal dos centros urbanos. E esse crescimento levou à união de duas ou mais cidades, que acabaram se formando um único aglomerado urbano. Então, isso está acontecendo com maior frequência nos dias atuais. Esse processo de expansão urbana a gente observa bastante, tanto aqui no Brasil como em outras áreas no mundo inteiro. Quando nós falamos desse processo de revolução, né? A princípio foi a primeira revolução industrial, quando a gente começa a colocar as máquinas que não tinham tanta tecnologia, as máquinas movidas a vapor. Na segunda revolução, a gente já observa aquelas com o poder de se mover pela eletricidade, que é quando a gente viu a indústria automobilística. E na atualidade a gente tem uma terceira revolução industrial, que é quando a gente começa a observar que ela é marcada pelo desenvolvimento da eletrônica,
da informática. Essas inovações começaram a permitir o aprofundamento da globalização e a passagem do meio técnico para o meio técnico-científico informacional. Então, à medida que o tempo vai passando, a paisagem ela não é apenas modificada pelo homem, ela é modificada de uma forma técnica, de uma forma científica e de uma forma informacional. Então, à medida que esse processo de transformação vai passando, os fenômenos eles começaram a acontecer simultaneamente. Então, à medida em que houve a internacionalização da produção industrial, o crescimento da preocupação com o meio ambiente também começou a aparecer. Então, a gente observa que as paisagens elas não são modificadas de qualquer forma. A tecnologia, ela cada vez mais ela está atuante. A forma, a dinâmica em que são feitas, a gente passa a observar que é tudo favorecendo a mobilidade urbana. Então, essa mobilidade, esse deslocamento das pessoas nos grandes centros urbanos é o que tem sido primordial para a população. Então, nessa imagem aqui, a gente observa a mudança que acontece nos centros urbanos para facilitar a mobilidade das pessoas. Então, são construídos viadutos, pontes, estradas maiores, com um número de trânsito, um número para que os automóveis possam transitar de forma mais eficiente, porque cada vez mais está ficando mais acessível para a população obter e ter os seus bens duráveis. Então, cada vez mais o número de grandes centros urbanos está aumentando. E para a gente entender um pouquinho mais, eu trouxe essa imagem que mostra o mesmo espaço em épocas diferentes, que é para a gente analisar justamente à medida que o tempo vai passando, em que a técnica, a ciência, a tecnologia vai avançando, esse formato também vai sendo alterado. Então, aqui em 1876, nessa primeira imagem, a gente observa que a população ela crescia de forma horizontal. Então, o espaço ele era ocupado apenas no solo. À medida que o tempo vai passando, em 1952, a gente já começa a observar que existem alguns prédios nessa região. Isso é o crescimento vertical. Na outra imagem, em 1988, a gente já começa a observar que o número de prédios cada vez mais aumenta. As pontes que antes eram com estrutura menos eficiente, elas passam a ser mais eficientes. Então, e aqui em 2013, né, a gente observa que a tecnologia ela já começa a ser empregada com maior facilidade. Então, isso vem nos mostrar que o mesmo espaço ele pode ser visto de formas diferentes à medida em que o tempo vai passando. Então, por hoje a gente vai ficando aqui nessa explicação. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando esse conteúdo que tem como a temática a urbanização e temos ainda um conteúdo que a gente não vai estudar hoje, porque senão vai ficar muito extenso, mas que vocês vão estar justamente cruzando as informações da aula que vocês receberam na semana anterior sobre a professora do Portal Poliedro
cruzando com as informações que eu passei hoje, para ter um entendimento maior do conteúdo que vocês têm no capítulo de vocês. O restante das orientações estão na plataforma. Espero que sigam, anotem, e qualquer dúvida pode me buscar, que estarei à disposição para esclarecer. Obrigada, até a próxima.